Hoje vamos falar do caso do corretor de imóveis que residia no município de Chapecó, oeste de Santa Catarina, e afirmou ter sido abduzido por extraterrestres. Esse vídeo tem como base reportagens e textos sobre o assunto. Já aproveita e deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar deste assunto. Conheça o caso Antônio Tasca. O caso de hoje aconteceu no município de Chapecó, oeste de Santa Catarina, onde, segundo dados de 2020, a cidade possui pouco mais de 224 mil habitantes. O caso aconteceu em 14 de dezembro de 1983. O corretor de imóveis Antônio Nelson Tasca dirigia para sua casa quando depara-se com um misterioso objeto de formato retangular pousado sobre uma estrada rural. Tasca é levado para bordo do objeto, onde mantém um contato muito amistoso com uma tripulante do aparelho, que lhe repassa uma mensagem para a humanidade. Além dos efeitos eletromagnéticos presentes no local do sequestro, surgiu um misterioso ferimento nas costas do abduzido. O caso Antônio Nelson Tasca, considerado um dos mais importantes do Brasil, ocorreu na noite de 14 de dezembro de 1983. O protagonista era corretor de imóveis e tentava vender terrenos e fazendas localizados na Bahia para interessados em Chapecó. Naquela noite, Tasca visitaria o Sr. Pedro Sela, que morava às margens de uma via asfaltada que ligava a BR-282, a 10 quilômetros da cidade de Chapecó. Como o Sr. Sela não se encontrava em casa, Tasca resolveu voltar para casa em sua Brasília. Por volta das 20 horas, quando ele se encontrava nas proximidades da fábrica da Coca-Cola, ou mais ou menos a 6 quilômetros de Chapecó, Tasca saiu do asfalto e entrou em uma estrada de terra, à direita da rodovia que dá acesso à granja do Sr. Toso. Ele dirigiu aproximadamente 5 minutos, parando em seguida. Nesta estrada, Tasca se deparou com um objeto esverdeado com aproximadamente 10 metros de comprimento e 3 metros de altura, pousado logo à sua frente. Tasca parou o carro a 30 metros do objeto, que a princípio julgou ser um ônibus devido à disposição das janelas. Curioso, ele desligou os faróis e o motor do carro e aproximou-se do ônibus. O objeto tinha aproximadamente 10 janelas, com altura de 70 centímetros por 40, apresentando-se mais estreitas nas extremidades do veículo, que flutuava pouco acima do chão. Quando Tasca se encontrava a 10 metros do objeto, sentiu uma intensa onda de calor. Apreensivo, ele afastou-se cautelosamente do objeto, ainda de frente para o aparelho e de costas para seu automóvel. Quando ele tocou a maçaneta do carro, surgiu um feixe luminoso emitido pelo objeto. Era como uma faixa de luz brilhante de cor amarela, que, como um tapete lustroso com aproximadamente de 1 metro de largura, estendeu-se velozmente embaixo do objeto em direção ao protagonista do caso. O tapete luminoso passou por debaixo dos seus pés, mudando repentinamente de sentido. Antes, a luz vinha do objeto em direção à luz. Agora, o feixe de luz seguia em direção ao objeto, desta vez puxando Tasca, sem que ele tivesse tempo de reagir ou mesmo desequilibrar-se. Com a aproximação repentina, Tasca percebeu que a cor real do objeto era cinza, ao invés de verde. Logo após, perdeu os sentidos. Ao acordar, Tasca percebeu que estava em outro ambiente, mais frio e totalmente escuro. Ele não conseguia mexer seus braços e pareciam colados ao corpo. As suas pernas aparentemente estavam coladas uma à outra. Com a lembrança vivida do episódio ufológico, Tasca pensou que havia sofrido morte aparente. Sua respiração foi ficando ofegante ao mesmo tempo em que o ambiente tornava-se ainda mais frio, o ponto de seu corpo tornar-se insensível. Sentindo intensa falta de ar, não conseguiu gritar por socorro. Nesta cruel agonia, Tasca chorou em silêncio. Neste momento, a temperatura aumentou e o ar voltou a fluir no ambiente, e a sensação de seu corpo voltou ao normal. Pouco depois, o abduzido ouviu passos abafados, aparentemente de 3 ou 4 pessoas que aproximavam-se à sua direita. Um deles posicionou-se à sua esquerda. Em sentido, estas entidades fizeram algum tipo de análise na parte superior das pernas dele, através de batidas sucessivas.
Durante esta etapa inicial, os desconhecidos comunicavam-se em uma linguagem desconhecida, composta de grunhidos, ora mais longos, ora mais curtos, que variavam de timbre para mais alto ou mais baixo. Ao seguir, os tripulantes do objeto examinaram a parte dos joelhos e das pernas inferiores. Após isso, ergueram Tasca do chão e o levaram para outro compartimento, onde o colocaram no chão, afastando-se em seguida. Após isso, a luz se acendeu e com isso Tasca pôde perceber que estava completamente nu. Este ambiente tinha 2,5 metros ou 3 de largura por 3 de altura, com cantos arredondados. Não haviam portas ou janelas visíveis no ambiente. À sua direita estavam suas roupas e calçados. Tasca conseguiu levantar-se e passou a apalpar as paredes, que eram polidas, cor de alumínio. A seguir, abriu-se uma porta por onde entrou uma moça de aproximadamente 1,20 m de altura. Com cabelos claros caindo até o ombro, seu rosto tinha pele clara e fina, olhos azuis, amendoados, os quais diferiam de um olho humano, pois eram mais afastados entre si e alcançavam ainda a parte lateral do rosto, onde terminavam feito vírgulas deitadas com seu ângulo externo de maneira exótica, arqueados para cima. Essa moça estendeu a mão para o abduzido num gesto amistoso, de aparente saudação. Neste contato inicial, Tasca ouviu e sentiu uma melodia que lhe trouxe paz profunda, alegria, saudade e sensações referentes a cores. Tasca perguntou à tripulante quem era, de onde vinha. Antes de formular a sua pergunta oralmente, a resposta surgiu em sua mente. Sou Kabbalah, mensageira do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. Tasca perguntou onde estamos. E novamente a resposta surgiu em sua mente. Estamos no oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Tasca sentia neste momento sede intensa e confusão mental. Ele pensou em pedir água e comentar a sua confusão. Ele disse: estou com muita sede, confuso. A senhora transmite paz, mas também confusão, que eu não posso dominar. Acho que é a sua beleza a causa. Imediatamente a resposta veio à mente. Você vai beber agora mesmo e sua sede passará, bem como seu estado de confusão. Tasca percebeu que na parede havia um objeto de mais ou menos 1 metro de comprimento por 15 centímetros de altura, com aproximadamente 10 botões avermelhados. Kabbalah apertou um desses botões e abriu-se uma gavetinha onde continha 2 recipientes de forma de bisnaga, com dimensões de 10 centímetros. A moça puxou o trinco de um deles, abrindo, e em seguida ofereceu a Tasca, que bebeu um líquido inodoro e incolor. Tasca o descreveu como sendo algo mais leve que a água, e em seguida Kabbalah ofereceu o segundo recipiente à Tasca. Desta vez, o sabor era semelhante ao de amoras brancas, algo levemente ácido. Após isso, Tasca entregou o recipiente a ela, que recolocou no aparelho. Kabbalah explicou a Tasca que ele havia sido escolhido para transmitir uma mensagem aos seus co-cidadãos de todo o globo terrestre. Ele perguntou a razão disso, pois não tinha nada de especial, não era rico nem influente. Diante disso, Kabbalah falou que ele sempre acreditou na existência de extraterrestres e já havia desejado tal encontro. Tasca começou a sentir uma profunda sensação de desejo pela tripulante. Kabbalah aproximou-se quase ao mesmo tempo em que uma espécie de divã surgiu na parede desta sala. Este objeto media aproximadamente 1,30 m de comprimento. Não havia encostos nem braços ou pernas de suporte. Havia apenas uma extremidade fixada à parede como se fosse uma peça fundida. Kabbalah afastou-se, levantou seu vestido e colocou-se deitada no divã, olhando para Tasca. Em seguida, ambos tiveram uma breve relação sexual, normal. Ao fim do processo, Kabbalah falou pela primeira vez, sem o uso de meio telepático. Ela pronunciou a palavra amor com um leve sotaque. Em seguida, ela esboçou um leve sorriso, mas ainda assim com um olhar de tristeza. Ao sorrir, Tasca percebeu dentes brancos e delicados como os de uma criança. Pouco depois, já recompostos, Kabbalah posiciona-se à frente de Tasca e o informa que ele seria um porta-voz, transmitindo uma mensagem ao povo da Terra. Surpreso, Tasca alegou que sua memória era fraca e que não estaria apto para a missão. Ela passou para Tasca a seguinte mensagem: é preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra, capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente.
Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidos as denominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravidão. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgindo sopro do eterno Espírito Santo, Criador de todas as coisas, Deus. A razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da proliferação humana, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. Após passar toda a mensagem, em seguida, a iluminação na sala diminuiu, restando uma escuridão plena no local. Em seguida, ele ouviu passos e sentiu novamente a presença de pequenas criaturas ao seu redor, que, puxando-o para outra sala, indicavam para que ele deitasse. Tasca reconheceu este lugar como sendo o mesmo local gélido e assustador em que esteve no começo da sua experiência. A temperatura caiu gradativamente até o momento em que Tasca perdeu os sentidos. Ao acordar, Tasca viu-se deitado em um capinzal em um morro rochoso, às margens da BR-282, a 3 quilômetros à direita do trevo de acesso à cidade de Chapecó. Pela posição do sol, Tasca estimou ser aproximadamente 6 horas da manhã, embora seu relógio de pulso indicasse 10h15. Seus braços e pernas apresentavam-se entravados, embora o visse e enxergasse perfeitamente. Levou aproximadamente 2 horas para que conseguisse recuperar os movimentos. Assim que possível, Tasca desceu a estrada e andou a pé por aproximadamente 2 quilômetros até chegar à Eletrodiesel Batistella, sendo atendido por 2 moças. Ali, Tasca telefonou para casa e avisou sua família. Ele foi então informado da grande agitação e agonia que se abateu sobre sua família, do carro abandonado que fora encontrado na estrada de terra e da mobilização de um investigador de polícia para o seu desaparecimento. Então ele seguiu rapidamente para casa, sendo encontrado por seu filho, Maximiliano, que chegava à cidade naquele momento. Esta história é repleta de detalhes, visto que Tasca foi entrevistado inúmeras vezes por jornais, emissoras de rádio e também por pesquisadores e ufólogos. Ele sofreu um acidente e faleceu aos 76 anos, em janeiro de 2008, na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Comente se você já tinha ouvido falar deste caso, deixe também a sua sugestão de algum outro caso ufológico que a gente possa estar comentando aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e um forte abraço.